Fala meus manos, como vocês sabem, lançou uma nova temporada aí de animes e eu tô esperando os animes que eu escolhi lançarem pra trazer pra vocês. Mas pra não deixar vocês sem conteúdo aí, né, pra vocês não acharem que eu sumi de novo, eu achei um animezinho muito top aqui, que eu não vi ninguém no Brasil aqui trazendo na temporada passada. Então talvez você goste desse anime exclusivozinho aqui no Dress Animes. Então bora pro conteúdo. Quando eu era pequeno, nosso prota chamado Hayamabuki Arizu costumava ficar deitado sozinho na cama de noite, conversando com uma apresentadora de rádio chamada Apollo. Só que do nada, um dia ela parou de transmitir sem dar nenhuma explicação, deixando o nosso prota bem solitário. Anos depois, Arizu já estava no ensino médio, no segundo ano, então ele decide encontrar Apollo de qualquer jeito, porque tem algo importante para dizer a ela. O nosso prota é basicamente um herdeiro rico do grupo Yamabuki, então vem de uma família absurdamente poderosa, né? Mais um protagonista aí com vida fácil, né? Essa é a verdade. No dia em que a escola masculina e a feminina se juntam, ele faz um discurso super confiante na frente da turma. Sabendo do próprio status, ele busca sempre a perfeição, mas acredita que ainda está no 99%. Para completar esse 1% que falta, o nosso protagonista manda as garotas da sala falarem "eu te amo" ali mesmo. E isso deixa todos os outros caras completamente revoltados, porque a apresentação dele foi praticamente uma humilhação pública. Quando descobrem que ele é de uma família bilionária, uma garota esperta que tava ali e quer se aposentar, já tenta se candidatar pra ser a namorada dele. Só que quando ele ouve a voz de uma garota loira que tava ali, do nada dá aquela vontade de ir no banheiro. Ele mete essa desculpa dizendo que é bem saudável ir ao banheiro no horário certo, deixando todo mundo sem entender nada, nem eu, né, inclusive. Segundo alguns colegas, Arizu procura uma garota desde o ensino fundamental, mas o único detalhe é que ele tem só a voz dela. Por isso, o nosso prota vive andando pela escola tentando reconhecer a voz das outras meninas. Na época da fundamental, a única coisa que o nosso prota fazia era conversar com uma garota chamada Apollo em um programa de rádio. Era um programa tão pouco popular que às vezes ele conseguia falar diretamente com ela. Toda noite, ela contava histórias simples do dia a dia e sempre terminava dizendo que aquelas transmissões eram a sua motivação, que esperava falar de novo no dia seguinte e agradecia por ouvirem. Nisso, uma garota chega perto do ouvido do Arizu e solta: desculpa, mano, não resisti. "Eu te amo", fazendo ele quase se mijar de susto. Ela ainda manda nosso prota ir logo ao banheiro antes que acabe o tempo. O mais estranho é que a voz dela parecia muito com a da Apollo. Enquanto o Arizu tenta pensar em como ouvir aquela voz de novo, o alto-falante da escola começa a tocar. Mesmo com a qualidade ruim, ele reconhece na hora. Era a voz da Apollo. Sem pensar duas vezes, ele larga o almoço e sai correndo para a sala do clube de rádio. No dia em que a Apollo parou de transmitir, ela apagou todos os programas antigos, mas pelas conversas que tiveram, Arizu descobriu que ela morava na mesma região e sonhava em estudar em uma escola feminina com vista para o mar. Depois de investigar bastante, ele conclui que a escola feminina de Furin era a única que batia com tudo isso. Quando ficou sabendo que ela ia se juntar com uma escola masculina, Arizu largou a sua escola particular e foi direto para Furin só para ter a chance de encontrar Apollo de novo e completar o seu 1% que faltava nele. Só que ao abrir a porta da sala de rádio, ele dá de cara com 4 garotas. Por ter entrado sem permissão, ele leva uma bronca na hora. Mesmo assim, ele percebe algo estranho. Todas as vozes ali lembram a de Apollo. A garota de cabelo preto tem o mesmo jeito de falar. A que assustou ele parece no tom. E a da Maria Chiquinha ali lembra quando a Apollo ficava irritada. E a de cabelo branco tem aquele jeito de falar mais baixo. E isso deixa o nosso prota frustrado, porque parece que ele nem consegue mais reconhecer a voz dela direito depois de 3 anos. Cada uma das garotas está ali porque quer seguir uma carreira usando a voz. Iko quer ser VTuber, Shinobu quer ser uma locutora, Rika quer virar cantora e Nenê quer ser uma dubladora. Shinobu já tinha ouvido falar da apresentação lendária do nosso prota, mas entendeu tudo errado e achou que ele estava procurando alguém para ter filhos, o que faz ela logo dar um chutão na boca dele. Logo no primeiro encontro, o perfeito Arizu já tá completamente bagunçado pelas 4 garotas, cada uma com a sua personalidade. Como ele foi lá só para encontrar Apollo, pergunta direto quem é ela, mas nenhuma assume. E isso faz ele lembrar que talvez ela tenha parado de transmitir justamente para esconder a identidade. Como ele nem faz parte do clube, acaba sendo expulso dali sem dó. Mas então ele lembra que a Apollo queria trabalhar com a voz do futuro. Por isso ele decide entrar para o clube de rádio, já que se considera um especialista em vozes. Só de olhar rápido ele percebe que o problema do áudio ruim é por causa dos equipamentos antigos. Então ele faz uma proposta: se deixarem ele entrar no clube, ele banca equipamentos novos. Papai banca, papai da Pandora.
Caralho, vai entrar com dinheiro, foda. Shinobu aceita na hora, porque a oferta é boa, e Rika também topa, já que gostou da voz dele. E assim que ele entra, o nosso prota já se autoproclama presidente do clube só pelo estilo. Ai, que saudade que eu tô do presidente. Nossa, quem tava lá no começo do canal vai lembrar, mano, Nossa, até esqueci o nome do nosso protagonista lá do McCain, mano, que eu chamo ele de presidente, que saudade. Sem saber como dar boas-vindas, as 4 garotas decidem dar um presente especial. Então, todas dizem eu te amo ao mesmo tempo. E isso deixa o Arizu em choque, porque as vozes são praticamente iguais às da Apollo. Com vergonha, ele inventa que vai almoçar e sai correndo. Quando era pequeno, ao ouvir Apollo dizer eu te amo no final de todas as transmissões, igual eu, né, que eu falo a gente ama, ele ficou tão empolgado que se declarou para ela pelo telefone. Hoje ele considera isso o maior erro da família Yamabuki. Apagou todas as gravações e agora quer encontrar ela só para cancelar aquela confissão. E eu tava achando que ele tava apaixonado pela voz da guria, mano, mas o cara só quer cancelar o erro que ele cometeu. Achou errado, otário? Para comemorar a entrada no clube, as garotas fazem uma festinha, só que o Arizu descobre que virou basicamente o faz tudo e fica em choque. Mesmo assim, como ele quer encontrar a Apollo, ele aceita a situação, mesmo sendo o futuro chefe da empresa da família. No dia seguinte, então, ele chega no clube e encontra a Shinobu. Como ela costuma gaguejar, precisa preparar um roteiro antes das transmissões. O sonho dela é ser locutora, e por ser alegre e ainda vice-presidente do conselho estudantil, ela é super popular, mas o problema é que ela gagueja muito diante das transmissões, o que deixa Arizu completamente chocado. Ele não entende como alguém que quer ser locutora não consegue nem ler o anúncio da escola direito. Só que pros outros alunos isso é justamente o que torna ela fofa. Vida de mulher é muito fácil, né? Errar sendo mulher é muito mais fácil do que errar sendo homem. Se o locutor fosse homem, eu já ia tá falando: abaixa, mata esse cara é muito ruim, esse lixo, tira ele daí. Mas já que é mulher, né? Depois disso, Arizu acaba ouvindo o Nenê falando que gosta da série Lost, que por coincidência também era a obra favorita de Apollo. Nenê é bem popular na escola, conhecida como uma cosplayer famosa e sonha em ser uma dubladora. Só que apesar disso, ela é bem ruim na leitura, o que deixa o Arizu mais uma vez sem reação. Quando viu Arizu observando de longe, a garota Tsundere chamou rapidinho as amigas para dar uma bronca nele. Depois de ter contato com 2 delas, Arizu percebeu que a voz de Apollo podia ter mudado um pouco por causa do telefone. Então ele conclui que precisa descobrir quem é ela pelas atitudes, não só pela voz. Nisso, a Iko chega do nada e sussurra no ouvido dele, fazendo o cara quase cair para trás de susto. Como ela usa lente de contato colorida, precisou chegar bem perto para enxergar direito. Logo depois, Iko chama o Arizu para ver uma live dela, mas a transmissão dura só alguns segundos, porque era intervalo da aula. E como o pessoal gosta de ver a Iko, ela só consegue streamar escondido nesses momentos. A Iko então percebe que aquilo incomodou o Arizu. Incomodou foi pouco, mano. O moleque já tá puto com tanta incompetência dessas gurias aí já, velho. Essa é a verdade. Pra ele, todo mundo ali diz que quer trabalhar com a voz, mas ninguém parece levar isso realmente a sério. No passado, a Apollo já tinha contado que queria seguir carreira com a voz, fosse como dubladora, locutora ou até cantora. Arizu acreditava totalmente nisso e prometeu que também se esforçaria para ajudar ela no futuro. Os dois então fizeram uma promessa de crescer juntinhos. Então Arizu fica irritado ao ver a atitude dessas garotas, achando que só ele levou aquilo a sério. Enquanto isso, a Rika fica curiosa para saber o que Arizu acha delas. Do nada, o nosso prota então toma conta da sala de rádio da Shinobu. Para ele, virar popular naquela escola é bem fácil, mas ele manda real. Se elas só quiserem agradar os outros alunos, elas nunca vão alcançar os seus sonhos. E se elas esqueceram desses sonhos, ele mesmo vai ajudar as 4 a chegarem lá. Na frente da escola inteira, Arizu declara que vai transformar as garotas do clube em profissionais de verdade. Só que por falar demais, ele acaba levando um chute das 4 e é expulso da sala. Só para consertar a bagunça que ele fez, as meninas decidem apresentar o programa juntas. Nesse momento, Arizu percebe que a Apollo voltou a transmitir. No meio da voz dela, dá pra ouvir um barulho de gente brincando no fundo. Ela comenta que não imaginava que Arizu chegaria até ali, mas ainda não pode revelar quem é. Antes ela sempre dizia que tinha poucos ouvintes, mas que só o Arizu já era suficiente. E a frase "eu te amo" que ela
falava era só pra ele. O nosso prota fica completamente em choque com essa revelação aí, mas agora não tem dúvida, uma daquelas 4 garotas é a Apollo. Depois de descobrir a verdade, o Arizu quase invade a sala de novo pra causar, mas ele se controla. Ele decide que vai levar as 4 ao nível profissional e ao mesmo tempo descobrir quem é a Apollo para desfazer a promessa do passado. No dia seguinte, logo às 6 da manhã, ele faz as 4 garotas correrem na praia, e enquanto elas estão morrendo de cansaço, o perfeito Arizu ainda corre mais rápido e até na direção contrária. A Nenê começa a achar aquilo estranho. Quem deu esse direito para ele mandar nelas? Então o Arizu logo tira os óculos e manda todo mundo confiar nele, com aquela pose perfeita que só irrita ainda mais a Nenê. A Rika, por outro lado, começa a duvidar se dá para confiar nele, já que o objetivo é bem difícil. Mesmo assim, o nosso prota responde com confiança total, que não tem ninguém melhor para ajudar elas. Só que por enquanto, ele ainda é só um faz-tudo do clube, então precisa provar o seu valor. Antes de tudo, ele sugere ir tomar café da manhã, mas todas recusam, deixando ele confuso. A Nenê então explica: com todo mundo suado daquele jeito, não dá pra ir a lugar nenhum. Aí ele percebe que o 1% que falta pra perfeição dele é entender melhor as pessoas. Para ajudar as 4, o nosso prota cria materiais de treino super detalhados, quase como livros acadêmicos. Para a Nenê, ele ainda adiciona um monte de estudo de kanji, achando que ela deveria passar numa prova de nível avançado. Os objetivos são simples: Rika vender 50 CDs cantando na rua, Shinobu completar um curso de locução, Iko entrar em uma agência e a Nenê evoluir na leitura. Mas a Rika logo percebe problemas. Arizu não sabe tocar instrumento nenhum direito e nunca passou por pressão de verdade, já que sempre viveu como um príncipe. Por isso ela chama ele de só fala e não faz nada, e diz que não vai seguir nada do que ele fala. Nisso a Nenê comenta que a Rika já tem nível para compor, então é normal que ela não respeite alguém assim. O Arizu fica destruído porque nunca tinha sido humilhado desse jeito. As outras garotas também ficam surpresas com o quão fácil ele perde o ânimo. Mesmo assim, o nosso prota decide ver o nível da Rika de perto. Ele descobre que ela canta toda a quarta tarde atrás da escola e vai lá assistir. A maioria dos fãs dela são garotas, então quando vem um cara ali elas ficam irritadas. O nosso prota explica que é do clube de rádio. Antes de cantar, porém, a Rika pede desculpas, dizendo que fica nervosa em público e pode errar, e isso trava o Arizu, porque é exatamente o que a Apollo dizia. Quando ela começa a cantar, ele é transportado direto pro passado. Ele admite que a Rika lembra muito a Apollo. Durante a apresentação, ela percebe que ele está ali e lembra do manual dele, mas não queria deixar ele assistir de graça. Depois, ela vai provocar ele, perguntando se o cara virou um fã, mas o nosso prota elogia sinceramente, dizendo que ela tem muito potencial. Mesmo assim, ela diz que não vai seguir os conselhos dele. Depois disso, o Arizu some dos shows dela. Quando a Rika pensa em ir pedir desculpas, vê ele ocupando o palco dela. Os fãs ficam revoltados. Para provar que não é só fala, o Arizu começa a treinar canto e violão. Vendo o esforço dele, Rika decide dar uma chance. Eles tocam juntos, mas o resultado é um desastre total. Mesmo assim, o Arizu diz que nunca sentiu nervosismo porque passou por muita coisa na vida. Rika não acredita e encosta no peito dele, percebendo que o coração do cara tá acelerado igual a qualquer pessoa, ou seja, ele está mentindo. Enquanto isso, a Nenê vai embora mais cedo, dizendo que tem compromisso. Ninguém acredita muito e ela mesma acha que esse negócio de prova avançada é só uma ideia maluca do Arizu. O nosso prota começa a desconfiar que ela tá escondendo algo, mas Shinobu diz que dá pra perceber quando alguém mente, então esse não é o caso. Mesmo assim, ele decide seguir ela escondido. Ele percebe que a Nenê tá treinando sozinha em uma sala, e isso faz o nosso prota lembrar da Apollo. Só que a atuação dela é meio fraca, então ele aparece e critica, levando um livro na cara como resposta. A história que ela está ensaiando é sobre um romance entre um cavaleiro e uma princesa. Ela fica sem graça de atuar na frente do nosso prota, ainda mais com ele ali encarando. Ela pede pro Arizu sair, mas ele se recusa, dizendo que prometeu ajudar ela. Nisso, para deixar o clima menos constrangedor, ele conta uma vergonha própria do passado. Aí a Nenê acaba contando a verdade. Ela nunca namorou, então não sabe interpretar cenas românticas. O Arizu acha o motivo meio bobo, mas lembra de uma regra da sua família: se não tem experiência, então vá viver. E é aí que ele solta:
vamos namorar. A Nenê fica em choque, mas ele diz que é só atuação, tipo o cavaleiro e a princesa. Mesmo assim, ela recusa. Quando ele descobre que ela só tem 3 semanas até a audição, resolve provocar ela. E surpreendentemente isso funciona. Afinal, essa guria aí é bem putaça da vida. Nisso, na manhã seguinte, quando todo mundo vê o nosso prota chegando na escola de mãos dadas com a Nenê, a galera figurante já fica putaça da vida, mano. E o pior, o nosso prota começa a atuar como um cavaleiro carregando a princesa, igualzinho no livro. Só de lembrar da cena do beijo no final da história, a Nenê já fica toda sem graça. Nem o pessoal do clube de rádio acreditava que a Nenê tinha aceitado namorar de mentirinha com o Arizu. Só que esse namoro deles é estranho, porque os dois brigam mais do que antes. Mesmo assim, essas brigas acabam mostrando que eles estão ficando mais próximos. E num piscar de olhos, chega o dia do teste de voz da Nenê. Então os dois resolvem fazer um último ensaio geral. Enquanto os outros candidatos estão preocupados com a atuação, a Nenê só consegue pensar na cena do beijo. No começo, ela até acha que o Arizu tem segundas intenções e quase parte pra cima dele. Mas depois percebe que o nosso prota só quer ajudar. Por isso, ela se arruma um pouco melhor pra cena. Só que na hora H, o Arizu desiste na hora, deixando ela completamente sem reação. Nisso, a Nenê ativa o modo boca suja e começa a xingar ele sem parar das piores coisas possíveis já ditas na humanidade. Mesmo assim, ela acaba admitindo que no fundo se divertiu nessas 3 semanas sendo ajudada por ele. O Arizu também acredita que ela vai passar no teste, mas o resultado vem e é reprovação. Ela fica em choque total, e nem foi porque ela foi mal, é porque o papel já tinha a dona desde antes. Quando vê o Arizu abatido daquele jeito, a Nenê lembra de um cavaleiro derrotado na história, então ela dá um beijo nele através do livro, igual a princesa faria com um cavaleiro usando armadura. Só que o Arizu percebe na hora, deixando ela morrendo de vergonha. O resultado, ele apanha de graça e ainda ganha um "eu te odeio" bem pesado. As outras garotas explicam que a Nenê não odeia ele de verdade, é só ver que quando ela mente, as orelhas dela ficam vermelhas. O Arizu acaba pegando as 4 no flagra, trocando de roupa. Na mesma hora, ele leva um sermão pesado delas, e ainda por cima, a posição em que ele tava só deixava tudo mais suspeito ainda. A Nenê manda o nosso prota pedir desculpas imediatamente por ser um pervertido, mas ele já rebate na hora, dizendo que as verdadeiras estranhas são elas, que estavam se trocando sem nem trancar a porta. E mesmo sem ter feito nada de errado, o cara acaba se ajoelhando e pedindo desculpas só por seguir o roteiro. Depois do programa de rádio aí, o grupinho chama o perfeito para sair para comer, mas ele dá uma desculpa e sai fora dizendo que tem coisas para fazer. Mesmo assim, fala que se precisarem, podem chamá-lo para uma videochamada. Então a Nenê sugere seguir ele escondido, já que ele viu elas numa situação vergonhosa, então seria justo ver algo vergonhoso dele também. Só que tirando a Nenê, ninguém achou aquilo tão vergonhoso assim. Mesmo assim, todas ficam curiosas para saber o que o perfeitinho faz no dia a dia. Então a Nenê declara oficialmente a criação da equipe Anti-Arizu, com a missão de investigar os segredos dele e derrubar o cara. Depois de seguir ele por um tempo, elas não encontram nada suspeito. Aí a Nenê já começa a imaginar que ele deve ir ler umas coisas meio suspeitas num café, tipo uns hentai, tá ligado? Só que quando entram lá, descobrem algo inesperado. O Arizu tá trabalhando no lugar. Isso faz todas acharem que ele é tipo um rico falido, mas conversando com o dono do café, descobrem que não é bem assim. O pai dele tem muito dinheiro, mas ele ainda faz bico de vez em quando, e dessa vez ele tá juntando grana pra comprar equipamentos novos para um clube de rádio da escola. Nisso o Arizu aparece e comenta que no nível atual, as 4 ainda não estão prontas para usar aquele tipo de equipamento, mas reconhece que elas estão se esforçando bastante. Nisso o dono do café até acha que ele gosta delas, mas o Arizu corta na hora, dizendo pra nem sonhar com isso. Então as 4 resolvem pedir tudo juntas, e a voz combinada delas acaba soando igual a voz da Apollo, deixando o Arizu em choque. Nisso a Nenê aproveita para tirar uma foto dele de avental, para usar contra ele depois. Como a escola proíbe trabalho de meio período, agora Apollo tem mais um motivo para chantagear o Arizu. No dia seguinte, Iko chega cedo no clube, deixando o Arizu desconfiado, achando que ela veio atrapalhar a sua perfeição, mas na real ela só quer contar uma história vergonhosa dela para deixar tudo equilibrado. Depois ela fecha a porta e começa a encurralar o nosso prota. O plano dela era perfeito, tanto que o Arizu nem percebeu que ela até escondeu um iPad na roupa. A Iko então conta que está preocupada porque
suas visualizações nas lives estão caindo. O nosso prota já tinha percebido isso, afinal, ela só entra, fala um pouco com o chat e pronto. Não tem nada muito de especial não, e assim, não tem como crescer. A Iko também tenta explicar que faz umas lives cozinhando e cantando, mas o Arizu já tinha sacado tudo. Ele até assistiu as gravações e achou tudo muito repetitivo, então sugere que ela mude o visual do avatar para dar uma renovada nas lives. Ele diz que cuida da parte técnica, mas a Iko teria que redesenhar o avatar em várias camadas. Depois disso, os dois passam dias trabalhando juntos, mas o resultado final não parece muito diferente do anterior, o que desanima bastante os dois. O Arizu então explica que o novo modelo permite capturar melhor as expressões faciais, mas quando a Iko sorri, continua parecendo artificial, e isso irrita ele, porque o público quer ver emoções reais, não um sorriso forçado. A Iko admite que tudo que ela faz nas lives é meio encenado, e que não consegue mostrar emoções verdadeiras, mas aí o Arizu manda real, e streamer sem expressão não ganha visualização. Aí ele simplesmente tranca a porta e começa a provocar a guria aí pra arrancar uma reação verdadeira dela. No começo ela tenta segurar o riso, mas ao ver a cara ridícula dele quase perde o controle. Mesmo assim ela tenta esconder, o que só deixa o nosso prota mais irritado. No meio da confusão os dois acabam caindo juntos de um jeito bem caótico, bem suspeito, e nesse momento o Arizu finalmente vê uma expressão genuína dela, o que deixa ele animado. Só que o resto das meninas também acaba vendo tudo, já que estavam filmando pela janela. A Iko então tenta se explicar, dizendo que ele só mexeu nas roupas dela e acabou derrubando ela. Não foi nada demais. Mesmo assim a Nenê decide amarrar o Arizu e levar ele para a polícia. E o mais absurdo é que mesmo sendo levado, ele ainda se despede todo estiloso, como se fosse uma celebridade falando com os fãs, justamente porque mostra emoções reais para os espectadores. Então o nosso prota diz que ela não pode esquecer disso de jeito nenhum. A Iko guarda bem esse conselho e promete tentar se expressar melhor nas próximas lives. E como o nosso prota já esperava, a troca do modelo atrai bastante gente de volta. Só que o problema é que o novo modelo não parece tão diferente assim do antigo, e isso acaba desanimando o público. Além disso, Iko não consegue sorrir naturalmente na frente de tanta gente por causa da sua timidez, mas no dia anterior, Arizu tinha visto ela sorrindo de uma forma totalmente natural, o que fez ele perceber que o problema não é a falta de emoção, e sim a dificuldade de mostrar isso na frente dos outros. Ele também nota que a Iko fica bem nervosa quando tá diante da tela do computador. Não importa o que ela passou, mas com as views caindo daquele jeito, o Arizu decide agir. Então o Perfeito resolve se comunicar com a Iko usando uma placa, planejando uma abordagem mais radical para salvar a live. Mas antes ele precisa da autorização dela, e como não quer ver os números despencando ainda mais, a Iko aceita ajuda. Assim que recebe o ok, o Arizu chega bem perto dela e simplesmente encerra a live de repente, deixando a Iko em choque. Ele pede para ela se acalmar, já que a queda nas visualizações não era tão grande assim, mas ela já estava toda nervosa, suando de ansiedade. Ele até sugere que ela tire o casaco para relaxar, mas acaba sendo chamado de pervertido por isso. Por quê, mano? Para animar ela, o Arizu apela para a provocação, diz que tá decepcionado, que se ela nem consegue dar um sorriso, então como vai realizar os seus sonhos? E isso deixa a Iko irritada e ela começa a retrucar com tudo, dizendo que tem sentimentos como qualquer outra pessoa, só não sabe demonstrar. O Arizu então manda ela desistir de fazer live, só que a Iko se recusa porque gosta de conversar com as pessoas. Nesse momento, a Shinobu e a Nenê aparecem e revelam que a live na verdade nunca foi encerrada. Todo mundo assistiu aquela conversa inteira. A Iko fica completamente em choque, enquanto o Arizu solta aquele sorrisinho de vitória. Era de se esperar que ela fosse criticada, mas acontece o contrário. O número de visualizações dispara absurdamente. O Arizu então explica que fez isso de propósito, para mostrar aos espectadores as emoções reais dela. A Iko entende o plano na hora e se despede do público com um jeitinho super fofo, deixando a galera completamente apaixonada. Depois da live, a Iko faz uma transmissão privada com o Arizu só para agradecer. Ela percebe que tudo aquilo foi encenação dele para ajudar. Mesmo ainda não superando totalmente o medo, ela promete tentar se expressar mais. Só que o Arizu ainda acha que o sorriso dela não é tão natural assim, o que deixa a Iko morrendo de vergonha. Ainda mais porque ele viu o lado mais verdadeiro dela. Nisso, o rosto da guria começa a ficar quente quando ele olha diretamente para ela. Alguns dias depois, a Shinobu lidera uma reunião para organizar o primeiro festival esportivo da escola desde que ela passou a ser mista. Durante a reunião, um dos membros do conselho comenta que os documentos que ela distribuiu estão cheios de selfies dela mesma. A Shinobu logo entra em pânico ao perceber que cometeu esse erro. Ela solta uma risadinha sem graça e pede rapidamente para que todo mundo guarde esse segredo. Os membros masculinos do conselho apenas ficam olhando para ela com caras sonhadoras, achando a reação dela super fofa. Ao longo do dia, a Shinobu é constantemente
rapidamente abordada por vários alunos, cada um precisando de ajuda com alguma coisa. Mesmo já estando sobrecarregada, ela continua sorrindo e aceita todos os pedidos que aparecem. Quando o sol começa a se pôr, ela finalmente vai até a sala de transmissão, com o cansaço já bem evidente no corpo. Ela sabe que provavelmente vai continuar ocupada até tarde da noite. Nisso, o clube de transmissão se reúne para discutir as responsabilidades para o festival esportivo. Na hora de dividir as tarefas, a Shinobu acaba se oferecendo para fazer a maior parte do trabalho, já que muitos membros não parecem muito dispostos a assumir funções, mas quando eles revisam tudo, percebem o quanto ela pegou para si e começam a se preocupar. Mesmo assim, a Shinobu insiste que consegue dar conta de tudo e diz que é melhor assim. Nesse momento, o Arizu sugere que o clube organize um evento próprio durante o festival. Algumas membros já começam a dar ideias, enquanto outras não sabem muito bem o que querem fazer. A Shinobu então se oferece para anotar tudo e cuidar da proposta também. Durante a reunião, Rika lembra todo mundo de pensar melhor sobre o que tipo de evento eles querem fazer. No fim, o grupo acha que seria legal terminar o dia juntos, mas a Shinobu recusa o convite, dizendo que vai estar ocupada. A Rika até se oferece para ajudar com o trabalho dela, mas a Shinobu recusa de forma gentil. No fim, o resto do pessoal decide ir para casa em vez de sair, já que preferem não ir sem ela. De repente, o Arizu cruza o olhar com a Shinobu, pegando ela de surpresa. Sem dizer nada, ele se vira e sai correndo, voltando logo depois com a mochila. Ele manda a Shinobu seguir ele. Nisso, ele leva ela até uma escada vazia e a encurrala ali. Falando mais baixo, ele pede para ela prometer que vai guardar segredos sobre o que ele está prestes a fazer. A Shinobu fica nervosa, meio que esperando um beijo, mas em vez disso, o Arizu oferece uma pastilha para a garganta, comentando que a voz dela tá diferente. Quando ela aceita, ele reforça que é segredo, já que não pode ser pego trazendo doces para a escola, porque isso vai contra as regras. A Shinobu fica feliz por ele ter percebido a mudança na voz dela, mas logo bate um certo desconforto quando ele comenta de forma casual que está sempre observando e ouvindo ela. É um psicopata, um perseguidor? Sem graça, a Shinobu promete que vai se comportar direito na frente dele, o que acaba deixando o Arizu meio desconfiado. A expressão dele muda, ficando mais séria, e ele fala na lata que ela está se sobrecarregando demais. A Shinobu então admite com facilidade que isso é um hábito antigo dela, de querer assumir tudo. Ela diz que faz isso porque quer ser elogiada. Assim que percebe como isso soa egoísta, ela tenta voltar atrás, mas o Arizu já entendeu o que ela quis dizer. Ele fala que ela tem uma imagem perfeita de si mesma que quer alcançar. Reconhece que é um objetivo alto e que a pressão que ela coloca em si mesma deve ser enorme. Mesmo assim, ele garante que ela não precisa se preocupar tanto, porque agora ele está por perto e vai chamar a atenção de todo mundo para si. A Shinobu fica parada, surpresa. O tom dele suaviza, ficando mais gentil, enquanto ele diz que ela não precisa fazer tudo sozinha. Ela pode contar com outras pessoas e com ele também. Ele diz que ela merece descansar e que deveria se permitir se divertir de vez em quando. O Arizu se vira para ir embora, mas as palavras dele ficam na cabeça dela. Antes que ele vá longe demais, a Shinobu segura a mão dele de repente e pede para ele se divertir um pouco com ela. Ô legal. Os dois acabam indo para a biblioteca, onde a Shinobu pede para o nosso prota fechar os olhos. Ele obedece, mas começa a ficar meio inquieto. Bem na hora em que a Shinobu ia colocar um pedaço de chocolate na boca dele, ele percebe e se afasta rápido, quase quebrando uma regra. A Shinobu sorri de forma sincera, achando graça por ter sido pega. Os dois então se sentam. O material de trabalho dela fica espalhado na frente deles. Ela explica que acha reconfortante trabalhar enquanto belisca alguma coisa. O Arizu olha para os doces, surpreso com a quantidade de coisas que a Shinobu conseguiu trazer escondido para a escola, já que isso é tecnicamente proibido. Tudo é proibido nesse colégio, né? Vai se fuder. Pelo visto, foi por isso que ela chamou ele, como uma espécie de seguro. Ela tenta fazer ele comer um doce para virar tipo um cúmplice, mas o nosso prota fecha a boca com força, se recusando completamente a quebrar as regras. Mesmo assim, ele garante que não vai contar isso para ninguém. Em seguida, pergunta por que ela escolheu trabalhar e comer na biblioteca. A Shinobu explica que precisa de acesso à copiadora, o que faz o Arizu perceber o tamanho da carga de trabalho que ela está carregando. Ele se oferece para assumir 2/3 de tudo, insistindo que vai cuidar disso sozinho, já que percebeu que ela está meio doente. A Shinobu sorri e chama ele de confiável, mas o Arizu diz que ela deveria ser sincera e deixar os outros ajudarem mais. Ela até parece considerar a ideia, mas acaba recusando, dizendo que está feliz do jeito que lida com as coisas. Ela se compara a um pequeno chocolate de morango, dizendo que o papel dele é realçar a doçura dos outros. Ela continua falando com Arizu, dizendo que ela acha os outros membros do clube de transmissão incríveis. Ela admira como elas estão determinadas a correr atrás
atrás dos próprios sonhos, onde o talento é tudo. Em vez de perseguir o que ela quer, ela prefere ajudar as outras a conquistarem seus objetivos. Shinobu também comenta que as outras garotas costumam causar problemas, então é importante que alguém mantenha tudo sob controle. É por isso que ela quer que o festival desse ano seja um sucesso, principalmente porque pretende sair do clube no outono. A notícia pega o Arizu de surpresa, mas ela explica que precisa melhorar as suas notas se quiser entrar em uma universidade de prestígio. A maioria dos locutores vem de escolas de alto nível, então ela precisa começar a se preparar desde já se quiser ter sucesso na área. O Arizu então se acalma ao ouvir a explicação. Ele entende o raciocínio dela, mas mesmo assim acaba explodindo com a decisão. Sem rodeios, ele chama ela de fraca, dizendo que ainda é possível ter sucesso e continuar no clube. Ela rebate de forma meio insegura, dizendo que tentar abraçar tudo pode acabar fazendo ela perder tudo no final. Nisso, o Arizu abaixa até a altura dela e pergunta quem ela vê na frente dela. Ela responde de forma seca que ele é só um faz-tudo, o que claramente não agrada o nosso prota, mas ele diz que está ali para ajudar ela. Se ela tem problemas com as notas, ele pode ajudar a estudar, além de qualquer outra coisa que ela precisar. Ela pode fazer o que quiser, porque sempre vai ter alguém com quem contar. Ele estende a mão, lembrando que já prometeu ajudar ela a se tornar uma profissional. Ela aceita e deixa ele puxar ela para cima. O Arizu admite que não suporta a ideia de ela sair e diz que ela nunca deveria se subestimar, porque ela é tão encantadora quanto os outros membros do clube. A Shinobu fica vermelha com o elogio e acaba se sentando de novo quando o Arizu pergunta se ela já tem um plano pro festival esportivo. Ela admite que sim, então o nosso prota se oferece para ajudar a montar a apresentação, e a Shinobu, meio tímida, pede para ele manter tudo em segredo das outras garotas. No começo, o Arizu acha que ela tá falando dos lanches proibidos, mas ela esclarece que não quer que elas saibam dos planos de sair do clube, ou de como ele ajudou ela a recuperar a confiança. E em vez de responder com palavras, o Arizu simplesmente come algum dos doces, virando oficialmente cúmplice dela. A Shinobu ri ao ver as migalhas na boca dele, animada com o segredo que agora compartilham. No dia seguinte, a Shinobu apresenta a ideia dela para as outras garotas, chamando-o de Projeto Mensageiro. As meninas gostam na hora, confiantes de que vai ser um sucesso. Elas começam a discutir a logística de como convencer a orientadora, enquanto Shinobu e Arizu trocam gestos discretos por causa do segredo entre eles. No dia do festival, todo mundo fica chocado durante a corrida, quando nosso prota consegue vencer até os atletas. Em vez de parar, ele continua correndo direto até a mesa de comentaristas e anuncia a própria vitória. Nenê chega logo depois pedindo desculpas pelo atraso, e pouco tempo depois eles ouvem a voz de Rika anunciando o início de outro evento. Nisso a Echo aparece para ajudar ela, já que vão participar da caça do tesouro, e quando chegam lá, vem o nosso prota fazendo a narração. Echo comenta que ele consegue deixar tudo dramático demais, a ponto de ficar meio vergonhoso. Enquanto isso, ela e Rika pegam os papéis com as instruções do que precisam encontrar, e para a surpresa do Arizu, as duas correm até ele e insistem para que ele vá junto. Curioso, o nosso prota pergunta o que está escrito nos papéis, mas elas se recusam a contar e continuam puxando ele. Sem querer perder nenhuma das duas, o Arizu simplesmente pega as duas no colo, causando reações chocadas na plateia enquanto dispara em alta velocidade. Mesmo assim, não é suficiente. Echo e Rika tentam descobrir o que está escrito no papel uma da outra, mas acabam decidindo que é constrangedor demais para contar. O nosso prota corre para a prova de corrida de biga, da qual ele deveria participar com a Shinobu. Quando chega, a Shinobu está na frente de dois companheiros que se machucaram antes. A Shinobu sugere que eles desistam da prova, mas o Arizu se recusa. Echo está narrando o evento e logo percebe que a Nenê está servindo de cavalo para outro time. Enquanto isso, Arizu e a Shinobu entram como dupla, com o Arizu carregando a Shinobu sozinho no ombro. Shinobu fica extremamente constrangida com a situação, mas o nosso prota não sente vergonha nenhuma, já que para ele, desistir seria muito pior. Echo prefere apenas desejar boa sorte para todos, evitando comentar sobre a formação estranha ou se aquilo sequer segue as regras. O time da Nenê é o primeiro a mirar na bandeira da Shinobu. Elas começam a discutir enquanto a Nenê fica cada vez mais nervosa. Quando ela começa a hesitar, o nosso prota fica preocupado, mas no meio da confusão a bandana da Shinobu acaba sendo roubada. Quando a Shinobu conta para ele, o Arizu cai de joelhos desesperado, enquanto o time da Nenê segue em frente para pegar a outra bandana. A Shinobu tenta consolar ele e a Nenê percebe o quanto os dois ficaram próximos. Ela se repreende ao perceber que está começando a sentir ciúmes, mas fica tão distraída que quase esquece que ainda precisa correr para proteger quem está montada nela. Eventualmente, rola um intervalo antes da próxima rodada e o clube volta para a sala
sala deles para descansar. Apesar do cansaço, todo mundo fica aliviado em ver que estão indo bem. O Arizu então puxa o assunto do evento deles, o mensageiro. Nesse momento, os alunos podem usar telefones de fio para enviar mensagens ao clube de transmissão, que depois serão anunciadas de forma anônima. O Arizu acha que daria na mesma usar mensagens escritas, mas a Shinobu insiste que ouvir a voz de quem enviou é essencial para transmitir a emoção corretamente. Ela então mostra um panfleto que já tinha preparado. A Arizu pergunta por que elas não anunciam o evento de uma vez, mas as garotas explicam que os professores iriam barrar antes mesmo de começar. Espalhando aos poucos, vai demorar mais para eles perceberem, e até lá o evento já deve estar popular o suficiente para não ser cancelado. Como garantia, a Shinobu está liderando tudo, e a boa reputação dela pode ajudar a resolver qualquer problema. Shinobu sorri e admite que isso é algo que ela sempre quis fazer. Ela acredita que isso vai se tornar uma lembrança especial para todos. Mas bem na hora que eles estão prestes a começar a distribuir os panfletos, Lemon, a orientadora do clube, entra na sala, já sabendo exatamente o que eles estão planejando. Pegos no flagra pela professora, não teve muita saída não, mano. Todo mundo começou a implorar pra ela deixar passar essa. Só que a professora não quis saber, dizendo que aquilo só ia dar dor de cabeça. Se a escola descobrisse, ela ia se complicar feio. E o objetivo dela é viver tranquila até o final da vida. E aí fica a dúvida, mano. Por que você virou professor então, mano? Professor só se estressa. Pra que você fez isso com a sua vida? Mesmo assim, o Arizu tenta explicar a situação. A real é que a professora nunca quis aceitar garotos no clube. Ainda mais alguém como o Arizu, que vive chamando a atenção. Com a situação apertando, a Shinobu então entra em cena e tenta convencer a professora mais uma vez. Ela explica direitinho por que o evento é tão importante. No ano passado, o clube de rádio estava no fundo do poço, mas agora as coisas melhoraram muito e a escola passou a reconhecer o esforço deles. Se o evento desse certo, a reputação da professora também subiria junto. E convenhamos, depois que alguém prova o gostinho de brilhar, não tem mais como voltar atrás. Quando a Shinobu manda esse papo, a professora muda de ideia rapidinho. O plano inicial era distribuir panfletos escondidos para os alunos, mas ela mesma diz que isso é praticamente impossível. O professor de educação física fica em cima o tempo todo, então chegar perto dos alunos é missão impossível. Usar o grupo de mensagens também não rola, porque espalharia para a escola inteira. Mas aí na mesma hora ela bola um plano. Vai distrair o professor de educação física enquanto o grupo aproveita a brecha. Enquanto isso, o professor tá lá, todo rígido, com um megafone na mão, proibindo qualquer interação entre meninos e meninas. No começo, a professora tenta convencer ele a descansar, mas ele não cede. Só que quando ela usa o famoso jeitinho, o cara desmonta na hora. Graças a isso, o grupo de rádio finalmente consegue chegar nos alunos. Só que em vez de ficarem animados com o evento, alguns caras ficam mais felizes de receber panfleto das meninas. E se continuasse desse jeito aí, logo a escola ia perceber. Então a Nenê chama todo mundo para discutir o novo plano, enquanto o Arizu é basicamente expulso da reunião. Depois de discutir, a Rika acha a ideia da Nenê meio ruim, mas como as outras garotas gostaram, ela acaba aceitando meio na marra. Pouco tempo depois, as quatro aparecem com visuais diferentes para chamar a atenção, e isso realmente funciona, todo mundo começa a reparar nelas. O Arizu até elogia essa estratégia, dizendo que foi inteligente usar esse tipo de abordagem, e pela primeira vez, ele sente que realmente faz parte do clube. Só que bem nessa hora, a professora aparece sendo praticamente arrastada pelo professor de educação física, e dá de cara com a cena das alunas causando geral. Mesmo assim, esse tempo já foi mais que suficiente para as quatro terminarem de distribuir os panfletos. Nunca uma atividade do clube foi tão tensa quanto essa. Graças ao cosplay da Nenê, as quatro conseguiram completar a primeira missão, e agora era só esperar a galera aparecer para participar. Depois disso, os alunos seriam reunidos numa sala escura para manterem o anonimato. Um plano bem inteligente para ninguém reconhecer ninguém. Quando chegasse a vez, os alunos iam até a porta da sala do clube, e a Shinobu ficava responsável por ser a mensageira das declarações. Todo mundo estava decidido a fazer o evento dar certo. Mesmo já tendo falado várias vezes no rádio da escola, a Shinobu ainda estava super nervosa. As outras decidiram se passar por participantes só pra zoar ela. O problema é que, como só se comunicavam pelo telefone do copo, ela não fazia ideia de quem estava falando. Enquanto isso, a professora continuava usando o charme para distrair o professor
de educação física e abrir espaço pra galera tocar o evento. A primeira participante foi uma garota. Mas antes de mais nada, mano, isso aí é mó vergonhoso, cara. Quem tem coragem de fazer um negócio desse pra escola inteira se declarar assim, mano? Pelo amor de Deus. Pelo rádio da escola, a Shinobu transmitiu a declaração dela para um garoto da turma do segundo A chamado Sindo, que ficou completamente em choque. A garota disse que se ele soubesse quem ela era e aceitasse a confissão, era para ele levantar ali mesmo. E isso deixou a escola inteira animada. Os outros professores até curtiram a ideia, só estavam preocupados com a reação do professor de educação física, sem saber que ele estava ocupado tomando um shake com a professora. No começo, todo mundo achou que ninguém ia entrar na brincadeira, mas os alunos curtiram muito o clima. A Nenê ficou tão curiosa que abriu a cortina para espiar a reação de geral, e a Rika teve que mandar ela se controlar. Ao invés de cartas tradicionais, a Shinobu quis que as pessoas falassem diretamente o que sentiam, só que isso podia revelar identidades, então ela assumiu o papel de mensageira do amor. Nem todo mundo teve a mesma sorte do nosso mano Sindo. Teve gente que recebeu declaração, mas já gostava de outra pessoa, e quem mais queria saber de tudo era a própria Nenê. Nisso a Io aproveitou para perguntar se alguém já quis se declarar para a Nenê, deixando a outra meio sem graça. A própria Nenê acabou admitindo que tinha algo que queria dizer para alguém, mas nunca conseguiu. Disse que essa pessoa sempre ajudou ela, mas os dois vivem brigando e que no fundo ela queria só pedir desculpas. A Rika também tinha algo para falar. No começo ela tratava a pessoa meio fria e queria deixar claro que a culpa não era dele, e sim dela. A Io também lembrou de uma vez que sumiu no meio de uma chamada e deixou alguém preocupado, e queria pedir desculpas por isso também. De tanto conversar, as três quase esqueceram do trabalho, e o mais curioso, todas tinham algo para dizer para a mesma pessoa. Quando o evento estava no auge, o equipamento de gravação do clube deu um problema do nada. Para não piorar a situação, a Shinobu decidiu não mexer em nada, e isso fez ela entrar em desespero, porque percebeu que não conseguia resolver tudo sozinha, exatamente como já tinham dito antes. Ela estava quase chorando quando as amigas correram para apoiar, só que nenhuma delas entendia muito bem de tecnologia, então ninguém sabia o que fazer. Nem o nosso prota parecia capaz de salvar aquilo a tempo, já que o intervalo estava acabando. Desesperada então, a Shinobu pensou em gritar pela janela, mas as outras barraram na hora, dizendo que era perigoso demais. Foi então que o Arizu apareceu, chegando no clube com um alto-falante na mão. Descobriram que aquilo era resultado da falta de gênio dele. Ele e a professora tiveram que bolar um plano maluco para pegar o equipamento do professor de educação física. Mesmo sem tempo para consertar tudo direito, decidiram continuar o evento com aquele aparelho mais simples. O nosso prota nem terminou de falar e já foi surpreendido pela Shinobu, que abraçou ele forte em agradecimento, deixando todo mundo em choque. Depois disso, ela avisou que usaria o alto-falante para continuar transmitindo e pediu para todo mundo se reunir. A galera ficou toda feliz, achando que era quase uma declaração direta para eles. Missão cumprida. O nosso prota saiu todo orgulhoso, mas pouco depois uma garota apareceu pedindo para Shinobu passar uma mensagem para ele. Mesmo com o evento ainda rolando, o Arizu já tinha trocado de uniforme, dizendo que era melhor se preparar antes, já que o clube ainda ia ficar ocupado. Ele falou isso todo cheio de si, parecendo até meio maluco pros outros. Como o intervalo já estava acabando, a Shinobu avisou que aquela seria a última mensagem, e ela vinha da Apollo. Na mensagem, a Apollo contou que tinha quebrado uma promessa com um garoto 3 anos atrás. Ela sumiu sem avisar nada e agora sentia que não tinha mais coragem de encarar ele. Disse que ficou muito abalada ao reencontrá-lo e arrependida por não ter cumprido o que prometeu, mas como ele repetiu aquela promessa, ela também faria o mesmo. Ao ouvir isso, o Arizu ficou em choque, percebendo que aquela declaração era para ele. De repente, a Shinobu largou o alto-falante e, olhando para ele, soltou um "Eu gosto de você". A frase pegou todo mundo de surpresa. Quando ela saiu, os alunos logo perceberam que o garoto da história era o nosso prota. Já ele, ao lembrar que "eu gosto de você" era uma frase típica da Apollo, decidiu que não ia deixar isso passar. Foi direto atrás da Shinobu para descobrir quem era a pessoa por trás da última mensagem, deixando ela completamente sem reação. Mas revelar isso acabaria com todo o sentido do evento, então ela evitou responder. O Arizu então mudou o tom e elogiou ela, dizendo que foi incrível, o que deixou a Shinobu emocionada. Mesmo assim,
Assim, ele sugeriu que fossem para um lugar mais escondido para fugir do professor de educação física. Só que a Shinobu preferiu ficar ali, mesmo correndo o risco de levar bronca, porque não queria perder aquele momento. Depois do evento, o Arizu acabou levando uma bela bronca do professor por ter roubado o alto-falante. Logo depois, ele recebeu uma notificação de live da Apollo e correu pro clube. Para não revelar a sua identidade, ela falou com ele usando o telefone de copo. A Apollo confessou que estava cansada de esconder quem era e arrependida por ter saído daquele jeito. Então resolveu fazer algo grande, se declarar abertamente para ele. O Arizu até sugeriu que ela se revelasse ali mesmo, mas achou que podia ser só uma brincadeira. Só que ela deixou claro que aquele era exatamente o motivo de ter chamado ele. E se prestar bem atenção, dava para perceber que a voz da Apollo era muito parecida com a da Rika. Para comemorar o sucesso muito maior do que esperavam no festival esportivo, a professora resolveu levar todo mundo para casa dela e fazer uma festa. Mas essa festa foi ideia da própria Yuno. Afinal, na casa dela as garotas não precisavam usar uniforme, nem seguir aquelas regras absurdamente rígidas da escola. Nisso, nosso presidente autoproclamado já ia começar um discurso, mas a Rika logo tratou de lembrar quem era a verdadeira presidente do clube. Ela fez um agradecimento especial para Shinobu pelo evento em que organizaram e comenta que a festa daquela noite seria totalmente paga pela professora, como compensação pelas várias vezes que ela fugiu das responsabilidades para ir se divertir. No começo, a professora tinha deixado as garotas usarem qualquer roupa que quisessem, mas ela realmente não esperava que todas fossem aparecer tão produzidas assim. Pensando bem, só existia um garoto naquele quarto inteiro, então a professora brinca parabenizando o Arizu, dizendo que a família Yamobuki, no caso do nosso prota, definitivamente não corre o risco de acabar sem herdeiros, se é que você me entende. Também, depois da declaração da garota misteriosa no evento do mensageiro, era óbvio que as garotas estavam apressadas. Foi então que a Rika admitiu sem vergonha nenhuma que escolheu aquela roupa especificamente porque queria receber um elogio do Arizu, deixando as outras completamente chocadas. Só que o infeliz simplesmente apagou no meio da festa, fazendo a Rika ficar super decepcionada. Ela comenta que talvez aquela fosse a última vez que ele veria ela usando aquela roupa. Então, como nosso prota parecia um baiano dormindo ali tranquilamente, ninguém teve coragem de acordar ele. O cara tem que descansar, né? Depois de todo o trabalho que deram pra ele, o cara não é de ferro. Então, o grupo decide que cada uma iria comprar alguma coisa diferente pra depois dividirem tudo juntas. Depois de alguns minutos andando por aí, a Yo foi a primeira a voltar, trazendo um bolo doce. Naquele momento, Eko tinha algumas coisas que queria perguntar pro Arizu, mas ele já estava dormindo profundamente. Nisso, ela começa a pensar em como foi aquele abraço entre a Shinobu e ele. Será que os dois estavam começando a se envolver ou talvez até tivessem se beijado? Nenê foi a segunda a voltar, trazendo outro bolo e acabou dando de cara com uma cena extremamente constrangedora, justo quando a Yo estava prestes a roubar um beijo do nosso prota que estava dormindo. Isso aí é crime, hein? Isso aí é crime. Se fosse o contrário, Nenê então entrou no quarto e viu essa cena. Nessa mesma hora, ela começou a puxar assuntos aleatórios com a guria, fingindo que não tinha visto absolutamente nada. Só que a amiga acabou perguntando se ela já tinha beijado alguém antes, deixando a Nenê completamente em choque. Nisso, a guria aí de Maria Chiquinha admite que realmente beijou alguém recentemente, mas sem revelar quem foi. Então Nenê resolve devolver a pergunta e questiona diretamente se Yo gosta do nosso prota. Afinal, ela claramente viu a Yo quase beijando ele, e isso deixa a guria extremamente nervosa. Não exatamente porque foi pega no flagra, mas porque a amiga estava mentindo descaradamente. A verdade é que a Yo realmente gosta do nosso prota, mas ela mesma não sabe dizer se gosta dele de forma romântica ou não. Como passou muito tempo sem contato com outras pessoas, ela sinceramente não entende os próprios sentimentos. Já a Nenê insiste que não gosta nem um pouco daquele garoto faz tudo, mas admite que ele é melhor do que qualquer outro garoto que ela conhece. Já é alguma coisa, né? Nesse momento, a voz da Shinobu ecoa pelo quarto, assustando as duas na mesma hora. Mesmo com os sapatos das duas claramente na entrada, alguma força misteriosa fez a Shinobu não perceber que elas estavam escondidas debaixo da cama. Aproveitando que ninguém mais estava ali, a Shinobu resolve usar aquele momento para conversar com o nosso prota. Ela pede desculpas pelo abraço daquele dia, dizendo que nunca imaginou que o evento daria tão certo até o momento em que ele apareceu
apareceu segurando aquele alto-falante. Depois disso, a Shinobu continua pedindo desculpas, porque na verdade ainda estava escondendo um segredo dele relacionado ao programa do mensageiro. Só que antes que ela pudesse continuar, a Rika volta para o apartamento. Desesperada, a Shinobu acaba tentando se esconder debaixo da cama também, flagrando as outras duas gurias espionando por ali. E mesmo com 3 pares de sapatos na entrada, claramente de alguém, né? Como ninguém respondia, a Rika achou que tinha sido a primeira a voltar. Rika tinha se esforçado bastante para escolher uma roupa bonita só para receber um elogio do Arizu, mas o nosso prota é o famoso goze e dorme, né? O cara simplesmente apagou no meio da festa ali, deixando ela bem decepcionada. Assim como as outras garotas, a Rika também aproveita para conversar com o Arizu enquanto ele dorme, dizendo que está preparando uma música nova. Só que ela nem termina de falar, porque rapidamente percebe umas criaturas se mexendo debaixo da cama. Algum tempo depois, o Arizu finalmente acorda e encontra as 4 garotas num clima pesado depois de terem discutido. Echo acaba explicando que todas saíram separadamente para comprar comida para a festa, mas cada uma voltou carregando um bolo diferente. Na verdade, as 4 queriam dividir os doces com o nosso prota. A Rika achou que o bolo combinava perfeitamente com a comemoração. A Shinobu queria agradecer o Arizu por todo o esforço daquele dia. Nenê simplesmente estava com vontade de comer bolo. Já a Eyo acreditava que doces ajudavam a recuperar as energias mais rápido. O Arizu percebe imediatamente as intenções do grupo e decide encarar o desafio de comer tudo. Só que depois do 4º pedaço, o lendário estômago da família Yamabuki finalmente começa a dar sinais de derrota. Justamente nesse momento, a professora aparece trazendo mais um bolo, fazendo o Arizu sofrer em silêncio. Depois de uma verdadeira batalha contra o bolo ali, o Arizu consegue terminar 4 pedaços, mas ainda restava o bolo da professora. Ela é NPC, mano, ela não importa muito não. Pra escapar dessa tortura aí, ele rapidamente muda de assunto e sugere que eles joguem alguma coisa, já que uma festa só com comida seria meio sem graça. A professora aceita a ideia na hora, mas impõe uma condição: quem perder teria que comer o bolo dela. O problema é que o metabolismo do nosso prota parecia absurdamente rápido, e percebendo que o Arizu parecia muito bom em jogos de lógica, a Nenê decide escolher Jenga. Ela é a primeira a jogar e consegue parecer incrivelmente desajeitada mesmo numa jogada absurdamente fácil. Depois vem a Rika e a Eyo, que conseguem remover as peças com facilidade, deixando a Nenê completamente chocada. A Shinobu ainda aumenta a dificuldade tirando uma peça lá debaixo da torre, mas antes da sua vez, o Arizu pergunta cuidadosamente se podia tocar nas peças quantas vezes quisesse antes de escolher uma. Quando a professora permite, o Arizu faz uma expressão tão convencida que parecia que a vitória já era dele. O jeito dele fazia parecer que era algum tipo de mestre do Jenga, mas pro Arizu aquilo era praticamente um passatempo de reunião de família. Ele percebe que a torre era formada por 54 peças. Por fora todos pareciam iguais, mas observando com atenção dava para notar que algumas eram ligeiramente menores do que as outras. Logo depois o Arizu remove uma peça com um sorriso extremamente convencido, irritando a Nenê imediatamente. Enquanto isso, a Rika fica ainda mais emburrada, porque ele consegue analisar a madeira rapidinho. Que safado. Mas aparentemente era incapaz de reparar na roupa dela. Por estar tão focado no jogo e nos bolos, o Arizu quase esqueceu o seu verdadeiro objetivo. Uma das 4 garotas sentadas ali era a Apollo. Voltando ao momento em que conversaram naquela noite, o nosso prota tinha certeza de que a Apollo estava escondida dentro daquela sala do clube. Ela chamou ele ali justamente porque pretendia revelar a sua verdadeira identidade. Só que o orgulho absurdo da família Yamabuki não permitia que o Arizu aceitasse aquilo tão facilmente. Ele prometeu que guiaria as 4 garotas até se tornarem profissionais e que eventualmente descobriria sozinho quem era a Apollo. A Apollo ficou realmente surpresa ouvindo aquilo, porque não imaginava que ele levaria isso tão a sério. Além disso, ela percebeu que o Arizu tinha outro objetivo escondido. Claro que o Arizu não podia simplesmente admitir que queria encontrar a Apollo para desfazer a declaração do passado, mas depois de passar tanto tempo com as 4 garotas, ele acabou encontrando um novo sonho. Agora queria trabalhar com algo relacionado às vozes. Mesmo não sendo alguém que ficaria na frente do microfone, o nosso prota acreditava que poderia virar produtor. Queria lançar músicas, trabalhar em animes e até organizar eventos, porque realmente queria continuar ao lado delas. Depois de ouvir isso, a Apollo finalmente começa a entender os verdadeiros sentimentos do Arizu. Então ela pede para ele fechar os olhos por um instante enquanto sai da sala do clube. De volta ao presente, a Nenê começa a reclamar sem parar porque o Arizu estava completamente distraído durante o jogo. Por causa da expressão arrogante que ele fez antes, as
4 garotas resolveram se unir para forçar ele a perder. E isso deixa o Arizu revoltado, porque ele jamais imaginou que aquelas 4 iriam encurralar um Yamobuki daquele jeito. Pra piorar, a professora ainda ajudou elas, fazendo o Arizu questionar mais uma vez se ela realmente tinha vocação para ensinar alguém. Nesse ponto, toda a estratégia que ele montou desde o começo tinha ido pro espaço, porque qualquer movimento mínimo podia derrubar a torre inteira. Então o nosso prota resolve usar praticamente um haki da observação para encontrar a peça mais diferente da torre. Ele remove a peça cuidadosamente sem derrubar nada, chocando completamente as garotas. Mas alguns segundos depois, a torre inteira desmorona de uma vez. E no fim, tudo que sobrou pro Betinha é um sorriso vitorioso da pequena Nenê. Naquela noite, o Arizu vai embora com a barriga completamente estufada. Antes da Apollo sair da sala naquela tarde, ela tinha sussurrado no ouvido dele que guardaria aquelas palavras com carinho. E o Arizu sabia que continuaria sendo fã da Apollo pra sempre. Também foi a primeira vez que ele ouviu a voz verdadeira dela, mas mesmo assim ainda não conseguiu descobrir qual dessas 4 garotas era a Apollo. Depois de um dia inteiro cheio de confusão e cansaço, o Arizu diz que todos deveriam se sentir orgulhosos do que conquistaram. Claro que a Nenê responde dizendo que um simples faz-tudo não tinha direito de discutir daquele jeito. Mesmo assim, no fundo ela reconhece que todos fizeram um ótimo trabalho. Os estudantes da escola adoraram o evento e as 4 garotas ficaram muito felizes com a reação de todo mundo. Por fim, a Shinobu agradece sinceramente a todos por terem dado o máximo naquele dia. E mesmo tendo ouvido a voz da Apollo naquela tarde, o Arizu ainda não fazia ideia de quem ela realmente era. E esse, meu mano, foi o resumo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, deixa seu like e se inscreve no canal. Além disso, eu peço que, por favor, dê uma olhada no clube de membros do canal. Lá você vai ter algumas vantagens, como receber vídeos antecipados. Além disso, você também apoia muito o meu trabalho aqui, mano, e com certeza eu vou ficar muito agradecido. E é baratinho, então por favor, dá uma olhada lá. Tamo junto, meus manos, e lembrem-se, independente de tudo, o Drazinho Animes ama vocês.